alimentares da Paraíba, a 4PB, graduanda em gastronomia, autora de 4 leis e 6 projetos de leis de inclusão social alimentar na cidade de João Pessoa, autora da cartilha de guia de alergia alimentar na escola, palestrante em audiências públicas, professora em curso de alimentação inclusiva em cozinhas comunitárias, pioneira em organização de trabalho na saúde para alergia alimentar em João Pessoa e em Campina Grande. E parabéns para você. Passamos a palavra à palestrante. Seja bem-vinda. Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui hoje com vocês. É muito importante a gente sempre gritar por inclusão alimentar. E quanto mais voz a gente tiver, melhor. E quando eu conheci o projeto aqui no Novo Olhar, Instituto Primeiro Olhar, eu me encantei de fato, porque a gente vê as crianças que agora são adultos e que podem ter sim um exemplo. Então, para as mães que estão iniciando a vida, na descoberta, é extremamente importante estar aqui hoje e entender um pouquinho mais dessa nutrição alimentar. Agradeço muito a você, Ana, pelo convite e a todas que estão organizando o evento. E eu espero que vocês gostem. Não sou da área da saúde, mas eu falo muito sobre a alimentação, falo muito sobre inclusão e falo muito sobre a nutrição. Então, um pouquinho que vocês vão ver hoje aqui, eu tentei colocar no contexto geral para que vocês entendessem, mas de antemão já queria dizer que cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado e a gente também tem que entender que ter o atendimento multidisciplinar é extremamente importante. Então, de início, já queria que vocês soubessem, tá? Dessa parte. E espero que vocês gostem, tá bom? Feito com muito amor, com muito carinho. E mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quis colocar, pontuando, é a importância da nutrição na síndrome de Down. Como toda e qualquer alimentação, a gente tem que ter uma nutrição balanceada e adequada. A gente é o que a gente come. Então, se a gente tem hoje uma doença, é fator do que a gente comeu. Então, se a gente tem hoje uma vida saudável, também é fator das nossas escolhas que a gente teve lá atrás. Não quer dizer também que não acontece, por acaso, da gente se alimentar bem a vida inteira e não ter nenhum problema. Não tem como também a gente dizer isso. Mas o mínimo e o máximo que a gente puder de ter esses conceitos de uma vida mais saudável, melhor. A amamentação é uma das maiores dificuldades e os maiores problemas, não sei se vocês vão ver, que a gente sabe que as crianças com síndrome de Down, eles têm uma dificuldade maior, né? Então, no primeiro momento, a gente já pensa que a criança não vai poder amamentar. Então, como eu já disse, cada caso é um caso, mas a importância da amamentação é igual para todos. Então, se a gente amamenta hoje em dia, se a criança, a partir de que nasceu, a partir do momento que ela nasceu, ela já tem de fato uma amamentação, essa criança tem uma diminuição enorme de fator de doenças. Essa criança pode ter o menos possível risco de ter alergias alimentares, entre outros fatores. Sem contar que também interfere bastante no que a gente busca, que é no motor da criança, né? No físico motor. Então, se a gente trabalha essa parte da amamentação, a gente trabalha de fato também a parte do fono. Então, a gente está trabalhando a movimentação e também a estrutura dessa criança em si. Então, é extremamente importante a amamentação. Isso caso a criança possa amamentar. Então, se tiver indicação da amamentação, é extremamente importante. E a gente não pode dizer que não somente pela criança ter uma síndrome. Isso não pode existir. A gente tem que ver que as crianças são iguais, elas nascem iguais, tem uma síndrome que interfere um pouco? Tem.
mas se puder amamentar, vai ser de total ajuda para que esse indivíduo tenha uma vida saudável futuramente. A introdução alimentar. A gente já pensa que a introdução alimentar também tem que ser diferenciada. Não. A introdução alimentar da criança com a síndrome de Down, ela tem que ser também da maneira mais correta possível. Diminuir o mínimo possível da questão de liquidificador, de peneira, usar de fato a mastigação a favor do indivíduo. Então, se a gente focar de que a criança tem que trabalhar esses pontos dia a dia, vai ajudar até no futuro dela. Então, a gente sabe que a criança com a síndrome de Down, pela questão de que ela tem um intestino um pouco maior e também tem a dificuldade, de fato, algumas crianças têm também prisão de ventre. Então, qual o problema? É a mastigação também. Então, as crianças comem de uma forma um pouco mais rápida. Então, se a gente colocar, já na introdução alimentar, uma alimentação um pouquinho mais dura, um pouquinho mais sólida, essa criança vai ter um hábito de mastigação diferenciado. Então, é trabalhando de cedo que a gente consegue, lá na frente, mudar um pouco a situação das crianças. Uma dieta equilibrada. Como eu falei no início, isso é um dever de todos ter uma alimentação com dieta equilibrada. Então, não é somente na síndrome Down, é em geral. Isso a gente tem que focar e a gente tem que ser exemplo. Então, não adianta também a gente dizer que nosso filho vai ter que comer saudável se a gente, na nossa casa, comendo de uma forma diferenciada. Então, sejamos mães exemplos para os nossos filhos, tá? Então, a educação alimentar é uma alternativa para que as crianças aprendam a se alimentar da maneira adequada. Uma educação alimentar adequada pode evitar problemas futuros e tranquilizar a família. Como eu falei, uma alimentação saudável hoje, ela previne inúmeras coisas futuramente. Então, quanto mais prevenção, melhor. A gente já sabe tantas coisas que podem acontecer com os filhos de vocês, então por que não evitar o mínimo também? O máximo também, quer dizer. Então, se a gente sabe que tem um problema na tireoide, que tem um problema na prisão de ventre, então vamos evitar tratando ela somente com a parte da alimentação. É uma coisa muito mínima. Então, a prevenção é melhor do que tratar uma doença em si. Então, a gente tem que prevenir para que a criança não tenha um problema futuro. Então, vamos trabalhar com a prevenção. A gente não está dizendo hoje aqui que as crianças têm que, de fato, excluir alimentos. A gente está dizendo que, trazendo uma exclusão, a gente pode dar uma qualidade de vida melhor para cada criança. As principais ações que a gente tem que fazer no dia a dia. Isso é uma coisa, como eu disse, de exemplo. A gente tem que ser exemplo. Eu sei que é muito bom chocolate, é muito bom refrigerante, é muito bom coisas que são mais rápidas. Aquela velha parte, desembalar é mais fácil que descascar para alguns, né? Já vem ali pronto. Então, se a gente puder evitar de tomar refrigerante, de colocar o refrigerante na nossa casa e diminuir também o açúcar, porque o açúcar é extremamente prejudicial, porque a gente sabe que crianças com síndrome de Down têm uma tendência a ter diabetes futuras, então a gente está dando qualidade de vida e quantidade de números de dias que essa criança vai ter na Terra. Então, vamos prevenir, tá? Incentivar também a opção pelas frutas, legumes, verduras como saladas e principalmente colorida. Todos nós amamos cores, amamos o visual. A gente come primeiro com os olhos para depois comer de fato com a boca. Então é extremamente importante você fazer um prato colorido para a criança, para o adolescente. Então, vamos fazer dessa forma, e não somente no prato dele, porque a criança quer se sentir incluída. Como assim? O prato da mãe é diferente do prato da criança. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Sejamos nós, como eu sempre digo, exemplo. Exemplo. Mães, sejam exemplo para os seus filhos. Restringir a quantidade de massas durante a semana. Como a gente vem sempre falando dentro da alergia alimentar, massas, glúten, é um problema, é complicado. Então, qual a nutrição que o glúten vai trazer para o dia a dia? Não existe uma nutrição, não existe
um fator que diga assim, é interessante você comer glúten todo dia. Não é. Infelizmente não é. Se fosse bom, não era tão barato. Bom é barato. É mais barato. Então, quanto menos massa no dia a dia, melhor. Como vocês sabem também, o glúten se transforma em açúcar. Então, a gente está prevenindo o que também? A diabetes futura dessa criança. E é super interessante também dizer a vocês que as crianças com síndrome de Down, adolescentes, eles também têm uma tendência a ter alergias alimentares e também a serem celíacos. É um número extremamente alto. Não sei se vocês sabem, mas infelizmente pode estar acontecendo com um de vocês. E às vezes vocês pensam que pode ser algo tão comum. É só uma prisão de ventre, tá só não querendo comer direito, tá dizendo que tá com a barriga inchada. Às vezes é uma criança celíaca e vocês não estão sabendo lidar. Então por que também não prevenir? Por que também não observar? Observa, tira um tempinho, pelo menos uns 15 dias, vê como fica o organismo e o dia a dia dessa criança e vê como é que ele reage após a retirada desses alimentos que não são saudáveis, né? Incentivação do consumo de frutas, e essa é uma parte extremamente importante que eu não sabia, mas que a criança com síndrome de Down tem que estar consumindo cada vez mais um pouquinho de acidez, diferente do açúcar, né? Então, coloque frutas ácidas, por exemplo, um suquinho, tem que colocar açúcar, dá com menos açúcar, ou dá sem açúcar para a criança sentir o sabor da fruta, né? Que é o mais correto. Então, assim, essas crianças, elas já têm uma dificuldade em surgimento de infecções urinárias, que é muito decorrente. Vocês sabem mais que eu que é bem decorrente. Então, os portadores da síndrome de Down, devido à hipotonia dos músculos, tendem a reter a urina por mais tempo na bexiga, formando um meio de proliferação de bactérias. Então, assim, se a gente já está trazendo tanta dificuldade para essa criança, a gente ainda vai colocar açúcar, que vai prejudicar ainda mais essa questão urinária dessa criança. Então, quanto menos a gente colocar de açúcar, vai ajudar no metabolismo, consequentemente, melhoria de riscos de infecções para esse indivíduo. Agora é a parte complicada, não é a parte que todo mundo quer escutar. Quais alimentos devemos excluir? Antes de começar essa parte, eu gostaria de dizer a vocês que cada caso é um caso. E não existe nenhum alimento que eu diga a vocês hoje aqui que vocês vão excluir e vai dar qualidade de vida para o filho de vocês. Nenhum. Por quê? Não é só o alimento. É a ação do dia a dia. É a equipe multidisciplinar que está ajudando a criança. Então é um conjunto. Não adianta você só retirar e não estar fazendo a terapia adequada. Não adianta só você retirar o glúten e estar colocando muito açúcar. Então é um contexto. É igual um livro. Ele não se faz somente de página. Existe um contexto enorme naquele livro que faz de fato no final você entender o porquê que aquele livro foi criado. Então, não adianta excluir alimentos sem você entender de fato o contexto que eles vão trazer para a vida dos filhos de vocês, tá? Essa aqui é a última parte, mas eu quero focar bem em cada um deles. Deixei para o final para vocês entenderem. Esses são os alimentos que eu digo que são os mais prejudiciais, não tão somente na síndrome de Down, mas em todos os indivíduos que souberem um pouquinho do que eles trazem de malefícios, tá? Então, se tiver alguma mãe aqui com menos... Sério, deixa a mãe quer uma foto. Foi? Então, assim, se tiver alguma mãe que vai iniciar a introdução alimentar, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: esses alimentos aqui, eu não posso dar um filho na introdução alimentar? Não, não é isso. Você tem que dar, porque se você der o alimento, você está trazendo menos risco de alergias. É diferente. Antigamente, a gente dizia que deveria excluir os alimentos alergênicos para que a criança não tivesse alergia.
Hoje a gente tem que introduzir na introdução alimentar o leite, o ovo, aliás, o leite não. O ovo, a soja, o glúten, todos eles têm que ser introduzidos na introdução alimentar. O leite só deve ser introduzido a partir de 1 ano de idade. Isso em qualquer criança. E não sei o que eu estou falando. Vocês podem abrir a cartilha de vacinação e lá vai ter por escrito que o leite somente a partir de 1 ano de idade. O leite é um alimento extremamente complicado. O leite é um alimento que foi feito para um bezerro que nasce com quilos e já andando. Nossos filhos demoram um tempo para levantar o pescoço. Por que a gente já dá leite de vaca para nossos filhos em menos de 1 ano? Isso traz vários riscos para ele. Consequentemente, também uma alergia alimentar, que não é fácil. Digo com experiência própria, ter um filho com alergia alimentar, com alergia ao leite, não é fácil. Meu filho é anafilático, meu filho reage a toque, a cheiro. Então, se eu soubesse que dar uma forma para o meu filho nos 10 primeiros dias de vida iria modificar e ele iria ter um ponto ali para ter alergia alimentar, eu nunca tinha dado. Então é isso que a gente está fazendo hoje aqui, a gente está dando informação. Informação, não para ser guardada aqui, mas para ser distribuída. Vocês hoje estão aqui como formadores de opinião e também que vão levar essa informação adiante. Vocês não vão ficar com ela surpresa na mente de vocês hoje não, tá? Então assim, o glúten é um alimento, na verdade é uma substância que é feita a partir da ativação da farinha do trigo. Então, ela é ativada, depois dela ativada, ela não tem como voltar atrás, não existe. Era glúten, mas eu tirei o glúten. Não tem como ter uma farinha de trigo sem o glúten. Não existe. Qualquer movimentação da farinha de trigo, você já ativa o glúten. Então, é necessário uma criança ter alergia ao glúten para ser retirado? Não. É necessário também excluir totalmente? Não. Mas é necessário ter um controle a mais nessa parte. Então, vocês têm que ter um controle. Como a gente sabe que já existe a prisão de ventre, que já existe a tendência da criança ter diabetes, então por que vocês dão tanto trigo? Dão tanto glúten? Então, a gente tem que prevenir. Então, se vocês gostam de dar o pão ao filho de vocês, deem um pão uma vez na semana. Não estou dizendo para deixar de dar, mas deem com cautela. Dê uma fatia, ou então façam com a farinha diferente. Existem tantas farinhas maravilhosas, vocês não têm noção. A farinha de amêndoas é maravilhosa. Tem o silício também, que é perfeito para o filho de vocês. Então vocês têm que procurar outras alternativas. A gente é muito focado no que é fácil, no que é rápido, no que é barato. Mas a gente tem que ter também outras opções. É melhor você gastar um pouquinho hoje fazendo um alimento correto e saudável do que gastar um medicamento lá na frente. Então, é melhor prevenir. Você está dando vida e está dando saúde ao filho de vocês. Lá na frente você está dando o quê? Um medicamento. Esse medicamento não vai só tratar a doença em si. Ele vai fazer com que a criança tenha resolução daquele quadro, mas que também ele afeta em outras partes. Porque a gente sabe que o medicamento, ele não vai agir somente em uma parte. O consumo direto de um medicamento, até mesmo medicamentos que são aconselháveis usar diariamente, ele interfere em outras partes. Eu digo até mesmo nos rins. Então, você já tem um prejuízo da infecção urinária. E você tendo tanto medicamento por conta de uma coisa que poderia ser evitada, então a gente tem que dar um ponto aí. A gente tem que parar, pensar, repensar no que a gente está fazendo e, consequentemente, trazer benefícios para os filhos de vocês. É isso que a gente quer. É difícil fazer um pão, é difícil fazer um bolo sem um trigo? Não é difícil. É extremamente fácil. Você só vai substituir, da mesma forma que a gente substitui o leite. Eu faço bolo com água. Faço bolo com água. Eu faço um bolo com leite de arroz, com leite de coco. Então, existem várias opções que a gente pode estar colocando como substituto. Então, vocês têm que, de fato, entender os prejuízos que trazem as alimentações, consequentemente, fazer uma auto-colocação no dia a dia de vocês retirarem pelo menos um pouco, uns dias,
o alimento da dieta para verificar a qualidade de vida que vai trazer para o filho de vocês, tá? Vou fechar aqui. O leite. Vou entrar na parte do leite agora. O leite é um alimento extremamente complicado. Além dele ter o processo inflamatório, que de fato prejudica até mesmo quem não tem nenhuma alergia, nenhuma restrição, a gente toma demais. A gente é viciado em leite. Tudo tem leite de vaca. Eu vou dar um exemplo para vocês verem que tudo tem leite de vaca mesmo. Vocês conhecem o colchão ortobon? Conhecem? Ele é feito de leite de vaca. Então assim, tudo tem leite de vaca hoje em dia. Tudo tem leite de vaca. Um adoçante é um adoçante, é um açúcar. Ele tem lactose. Então, quando vocês também forem fazer uma dieta, vocês têm que entender que vocês não vão só retirar quando vocês verem, eu vou tirar o glúten, vou parar de comer pão. Não é isso. Vocês têm que também observar os rótulos dos alimentos. Porque vocês vão dizer, mas eu tirei o pão durante 15 dias, meu filho não teve nenhuma melhora. Mas está ali consumindo biscoito, está ali consumindo um macarrão. Então, não dá para ver uma melhora. Não existe uma melhora de algo que não está sendo de fato retirado. Então a gente tem que conscientizar, entender e botar de fato no dia a dia. Tá? Então assim, voltando à parte do leite. Então muitas crianças também com a síndrome de Down, elas têm restrição ao leite de vaca. Eu tenho um que faz parte do meu projeto, já passaram 8 crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Então imagina, né? Hoje em dia a gente não evitou, deu leite o quanto antes para a criança, porque infelizmente as mães trabalham, as mães têm vida, às vezes não conseguem amamentar, e eu entendo perfeitamente, eu também não consegui, mas a partir do momento que a gente deixa o nosso filho sujeito ali ao leite de vaca, e o nosso filho tende a ter uma alergia alimentar, e mesmo assim a gente vai dar, então a gente está botando em risco o nosso filho. Então, tiver alguma criança que a mãe está grávida, dentro do projeto de vocês, a primeira coisa que vocês têm que dizer é o seguinte: se não conseguir amamentar, procura a nutrição para lhe orientar a forma mais correta para ser usada. Porque senão vai para vai para, enfim, formas que são altamente prejudiciais, que dizem que é a partir de 0 meses, mas é muito forte para uma criança, é muito forte. Então, se não conseguir também amamentar, vai no banco de leite. Então, tem várias opções que a gente pode recorrer, que podem, de fato, dar uma tranquilidade de vida e evitar problemas futuros nas crianças, tá? E também tem a questão dos alimentos goitrogênicos. São alimentos que vocês já sabem que tem que retirar, né, do dia a dia de vocês. Infelizmente, ele traz uma dificuldade até maior. Então, não é somente a retirada, não é somente a diminuição. Ele pode trazer problemas de fato complicados para os filhos de vocês. Então, como eu disse, não adianta tirar somente um alimento ou outro alimento. Não está fazendo o acompanhamento correto, não adianta. Tá? Vocês têm que ter um acompanhamento completo. E assim, esses alimentos aqui em questão, eles têm substâncias que são altamente prejudiciais. Eles dificultam a absorção do iodo. E a gente sabe que isso afeta na questão imune do nosso organismo. Então, por que a gente dá tanto? Por que a gente tem tanta informação e mesmo assim a gente erra? Né? Oi? Os alimentos que a gente pode colocar nessas situações são a couve, né? Brócolis. São alimentos que a gente acha tão natural. Mandioca. Então, eu não quis colocar os nomes porque eu fiquei com receio de vocês ficarem chocados assim. São alimentos que a gente vê de uma naturalidade tão grande que a gente, quando se depara com a situação, quando a gente entende a situação, a gente fica chocado. A gente diz, meu Deus, mas não é natural? Mas não é um alimento saudável? Mas tem situações que nem tudo que é
saudável, vai fazer bem para aquele organismo. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Eu não coloquei aqui, de fato, os alimentos, porque eu tive receio do choque. Porque, assim, toda criança vai ter que tirar? Não é toda criança. É de acordo com a necessidade dela, de acordo com o acompanhamento nutricional e do médico, que vai avaliar e vai ver que há uma necessidade de diminuição disso aqui, tá? Mas eu, sendo mãe de uma criança com síndrome de Down hoje, eu tiraria. Vocês depois pesquisem e vejam de fato essa parte aqui. Eu acho extremamente importante. Foi uma das partes que eu fiquei mais chocada. Eu não sabia de fato da dificuldade que isso poderia trazer. E a gente sabe. Tapioca com batata doce. Dá de batata doce que é o mesmo. Não, aí Caís depois, é isso aí, Caís sabe. Come tapioca de batata doce. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Calma, dá pra viver. Caís chega nessa parte. Mas assim, tem muito substituto. Muitas coisas que a gente pode substituir. Dá pra fazer tapioca de cuscuz. Enfim, Sanduíche de cuscuz. Então, assim, existem inúmeras opções. A gente está em um mundo de opções. A gente não está em um mundo limitado. O limitado é isso aí, que a gente vive nele. A gente já vive nele. Mas eu estou mostrando a vocês hoje um mundo novo, um mundo que vocês podem explorar. E são sabores diferentes. São sabores que vocês, às vezes, nem sabem que são tão gostosos que estão perdendo de comer, dar ao filho de vocês, por conta do preconceito de que acha que só isso aqui quer comer. Só isso aqui é fácil, só isso aqui é rápido, só isso aqui tem um custo-benefício melhor, mas não é. Tem muitas opções, muitas coisas que vocês podem colocar no dia a dia de vocês, que é muito saudável, vai trazer um custo-benefício também legal para vocês, consequentemente, uma vida saudável para os filhos de vocês, que é extremamente importante. Agora, voltando ao início, não adianta fazermos tudo isso sem nós, mães, sermos exemplos. Não adianta. Não adianta a gente colocar uma tapioca de cuscuz para o nosso filho e a gente comer a tapioca branquinha ali, bonitinha, com manteiga em cima. Não adianta, gente. A gente está mostrando que o nosso filho é excluído porque a mesa toda está com tapioca de um jeito e o meu filho está com outra. Então sejamos exemplos. Ah, mas eu já tenho um sabor, não gostei, é diferente. Então assim, quantas coisas eu tive que limitar do meu dia a dia como mãe, quantas coisas eu tive que reaprender a ser como mãe a partir do momento que o filho tem alergia alimentar, quantas aulas eu tive que dar para mães que não entendiam nada. Para vocês terem ideia, eu faço um pãozinho eu digo que é um pãozinho de beijo, então é um pão de queijo, que fica extremamente parecido com um pão de queijo. Ele não tem queijo, mas fica com, primeiramente, a aparência, que é o que nos chama a atenção, e o sabor é perfeito. Um biscoitinho, um polvilho, que é maravilhoso. Eu acho que é R$10. Isso, os dois, viu? Porque eu já compro um produto que dê para os dois produtos, para os dois alimentos no geral. Então, são coisas que a gente tem que colocar no dia a dia, que vai trazer vida, vai trazer de fato que os filhos de vocês tenham qualidade de vida. A gente sabe que as crianças, que os adultos, que os indivíduos com síndrome de Down já têm umas tendências a ter umas doenças, né? Uma delas, problema cardíaco, que a gente já sabe que quando nasce, a criança, 50% das crianças podem ter o problema cardíaco. Tem também, não gosto nem de falar porque é complicado, gente, é complicado lidar com isso aqui, saber que o filho já nasceu com uma síndrome, saber que o filho tem uma necessidade diferenciada e ainda saber que ele pode ter problemas futuros que podem ocasionar até mesmo, vamos ser bem sinceros, no óbito, por conta que a gente não teve uma informação adequada que trouxe a qualidade de vida para aquela criança. Então a gente tem que parar, a gente tem que conscientizar a nossa mente, trabalhar ela. Eu me coloco à disposição de vocês para a gente fazer um dia de curso de cozinha, para a gente aprender de fato a colocar a mão na massa
Eu me coloco à disposição. E vocês vão ver que é um mundo diferente, é um mundo novo. Vocês vão ver assim, vocês vão dizer, eu que quero conseguir isso, não, meu filho. Então, é um trabalho em conjunto. Eu vi aqui que tem um pai, tem 2 pais, né? Não é isso? É. Então os pais, 3 pais, os pais têm um papel importantíssimo nesse quesito. Além de pagar, né? Vocês têm que pagar pelos alimentos, né? Então, assim, os pais têm um papel importantíssimo, que é o de apoiar a mãe. De apoiar, de mostrar, de dizer a ela que vai dar tudo certo. Vocês também, a gente vai ter um curso agora para os pais do nosso projeto de cozinha. Se vocês quiserem, eu convido vocês. Vocês vão, os papais. É para os papais, porque eu acho extremamente importante também a ligação paternal. A ligação paternal é uma ligação única, que somente quem é pai entende. Eu sei que o pai é aquele negócio que parece um pouco bruto, um pouco, né, na dele, mas os pais têm uma sensibilidade também. Imagina o pai ter que deixar o filho todo dia para ir trabalhar, é difícil, né? Então vocês estão aqui hoje não somente para mostrar o papel de vocês como pai, vocês estão para mostrar aqui que vocês têm um papel importante na sociedade, que vocês estão abdicando de ficar com seu filho em um momento tão novo que é o nascimento dele, porque é poucos dias, né? Só dão 2 dias hoje. 2 dias. Não, é uma semana. Uma semana? Pronto. Uma semana. A mãe ainda tem 4 meses, 6 meses. O pai só tem uma semana. Se não largar o emprego. Então o pai tem um tempo muito pequeno para conhecer a criança, né? Então o pai, hoje em dia, é focado em dar de fato a segurança alimentar, dar a segurança educacional que essa criança necessita, mas vocês também têm uma ligação muito importante, principalmente com as mães. Se tiver também pais ou mães solteiros também, é uma ligação familiar, que a gente tem que colocar no geral, familiar. Então eu já convido os 3 pais aqui a estarem presentes no nosso encontro com os pais, onde a gente vai trazer uma abertura para que vocês tenham, expandem seus pensamentos também, né? Vocês mostrem suas dificuldades, o que vocês pensam, e vocês entendam também cada necessidade. Vocês entendam também que às vezes quando a mãe está ali, quando você chega do trabalho, que ela... Olha, eu não quero conversa hoje não. Eu não quero conversa. Quando você pergunta, e meu jantar está pronto? Olha, eu nem fiz, ou se fiz, está ali, está guardado, só esquenta. Imagina a dificuldade que a mãe passa nesse dia. Então a gente quer mostrar isso a vocês, quer mostrar que vocês têm que entender o outro lado, tá? E também façam a parte de vocês. E não é ajuda. Vocês não estão ajudando. É um papel. É um papel que cada pai tem, porque ninguém gerou sozinho, é em conjunto, tá? Então, e com as mães também a gente vai trabalhar, vai fazer um encontro de botar a mão na massa. Eu gosto muito de trabalhar, e eu trabalho também dentro de comunidades, nessa parte da inclusão alimentar. Então a gente pode sim trabalhar, vou falar também com o pessoal da universidade, para a gente estar abrindo esse espaço para a gente levar. Eu já sei que teve um espaço lá na sala, que teve com as crianças, não foi? Há um tempo atrás, foi bem lindo. Eu estudava na época lá, eu não pude estar presente porque era somente para quem estava no período à frente, mas eu achei tão lindo. Por que pensar em uma parte e não pensar no geral? Vem um dia, chama as crianças, a família, todo mundo bota a mão na massa, entende, porque a criança também é visual. Ela não vai comer só porque você botou na mesa. É interessante mostrar fazendo. Chamar a criança, vem aqui, vamos ajudar, né? Chama e diz assim, olha, tem uma coisa interessante, olha que massinha legal, vamos pegar. Isso você está fazendo um pão de queijo, né? Um pão de beijo, no caso da gente. Um pão de beijo, e a criança vai ter aquele contato, primeiramente, físico, com o alimento, e depois a construção daquele alimento também. Então, é de extrema importância, eu lembro que, foi até a Aline falou para mim assim uma vez, a gente tem pessoas que olham para as mães que têm algum filho com necessidade especial e dizem assim, meu Deus, como você é forte, meu Deus, como você é guerreira, meu Deus, mas eu acho que um papel geral da mãe é o medo de errar como mãe. E assim, o que vocês puderem de fato
mostrar que vocês não estão errando, vocês não estão errando, vocês estão aprendendo. Ser mãe não existe, não tem um caderno que você compra, não tem um formulário que você compra que diz como fazer como ser mãe. Não existe. A gente aprende pouco a pouco, não é errando também, não é errando. A gente está consertando um pequeno deslize que aconteceu. Então, se até hoje você fez isso aqui com o filho de vocês, não vamos errar mais, né? Não vamos deslizar mais. Vamos entender se pode ser diferente. Se a criança, eu digo, tem umas crianças que fazem parte do projeto da gente, que uma delas, ela ficou um tempinho sem tomar leite e também sem comer o glúten. Foi o leite e o glúten. Essa criança não tinha o motor correto, então não tinha nem assim, nem andava direito e também não falava direito. Então foi feita uma restrição alimentar desses alimentos, do leite e do glúten. A criança teve uma evolução rápida. Desinflamou, porque é um processo inflamatório. Vocês não têm noção de como fica o intestino com esses alimentos. Eu já vi crianças, de fato, a alça do intestino se romper. Então, assim, a gente não está lidando com situações bestas. E, como eu falei, a criança com a síndrome de Down já tem uns pontos parecidos com a alergia alimentar. E se seu filho for alérgico e você não sabe? Por que não verificar? Por que não estudar esse caso? Então, se a criança tem uma barriga distendida, se a criança tem uma prisão de ventre que não cessa, você pode dar os alimentos corretos, né, para que ela tenha, de fato, que ela faça as fezes dela direitinho, mas ela não faz. O que está acontecendo de errado? Então, procurar também uma nutricionista, procurar um gastro que entenda e tentar, de fato, fazer essa diminuição desses alergênicos, que é de extrema importância. E outra coisa que eu queria dizer a vocês, por mais que a gente foque nessa parte, por mais que eu esteja aqui à frente falando, eu não estou falando como profissional. Não adianta também vocês saírem daqui e dizer, vou fazer porque ela disse. Não, eu estou dando um caminho para vocês seguirem, mas com a ajuda de um profissional. Se o profissional chegar para você e disser assim, não, vamos continuar somente com leite por enquanto, continua, porque ele está te auxiliando, ele está te acompanhando. Agora, se nesse período você, como mãe, observar que tem algo dando errado, você tem a autoridade de dizer, basta, eu não vou fazer uma coisa somente porque o profissional de saúde me disse. Mas se for algo que está dando certo, está dando evolução, a criança está bem, ok. Agora, se está dando alguma coisa errada, sejamos também fortes ao ponto de dizer que já deu. Vocês sabem mais do que um médico. Vocês estão lá no dia a dia. O dia a dia de vocês não é fácil, o medo de vocês não é fácil. O que vocês passam no dia a dia não é fácil. Além de tudo, ainda ser mulher, ainda ser profissional, ainda estar ali ativamente para participar de um projeto, por exemplo, como esse, ainda correr atrás de melhorias possíveis, ainda ir para a terapia, é difícil. E só quem sabe é que realmente passa. A gente não está aqui dizendo que você é forte, não. A gente está dizendo que nós fomos escolhidas. É uma missão. Seja ela qual é, a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que não existe uma diferença. Se tiver mãe com 2 filhos aqui, existe uma diferença de uma criança com síndrome de Down para outra? No dia a dia? Não tem. A gente tem que tratar da melhor forma possível. É igual. Da mesma forma que as escolas também devem tratar igual. Então, assim, hoje vocês passaram pelo médico, o médico aconselhou de fato retirar o alergênico e o filho de vocês estuda em uma escola que tenha alimentação, vocês têm que entender que vocês estão resguardados por lei. Lá na escola vai ter que ter um alimento sem os alergênicos do teu filho. Isso é uma lei nossa, aqui municipal, e também é resguardado por uma lei federal. Então, não adianta vocês também pensarem, Caíse, mas eu vou retirar em casa, mas na escola ele vai comer. Não, na escola ele está resguardado por lei. Ele só não vai ser resguardado se você não chegar com o laudo médico lá. Porque o médico tem sim a capacidade e ele tem sim
que fazer um laudo de acordo com a necessidade nutricional de cada criança. Então, exijam o direito de vocês. Exijam o direito. Da mesma forma também nos hospitais. A criança vai para um hospital, ela precisa de uma alimentação diferenciada, exijam o direito de vocês. É um direito, não é um pedido. Não é um pedido. A alimentação não é um pedido, é um direito que a gente tem que ter. E a gente não pode ir para um hospital hoje sabendo que no hospital a gente não vai ser amparado. Então, eu quero que vocês entendam todas essas partes. Eu sei que vocês estão abraçados por pessoas maravilhosas. Esses projetos da síndrome de Down, eu estou extremamente encantada. Eu não tenho filho com síndrome de Down, mas eu me encantei de fato por todos que estão aqui, por um dia que eu estava aqui, aquela apresentação linda, aquele amor no olho, aquilo é muito lindo. É muito lindo. É algo que a gente busca no dia a dia. E aqui é uma família. Vocês são uma família. Vocês têm que se unir. E tem um trabalho muito legal que o Primeiro Olhar faz, que é o de acolhimento. Eu mandei uma mãe há pouco tempo, né? E a mãe se sentiu tão acolhida. Ela mora embaixo. Ela tem alergia alimentar e também tem a síndrome de Down. E eu conversei com ela uma semana antes de mandar para o grupo de vocês. Ela estava em uma situação complicada, sabe? Ainda entendendo toda a situação. Na outra semana que eu fui lá, era outra pessoa. Então, esse acolhimento, esse abraço que vocês dão é extremamente importante. Extremamente importante. Então é esse meu recado da alergia alimentar, da exclusão alimentar, do que vocês podem fazer para diminuir os riscos. Eu quero muito que vocês anotem, se não anotaram, anotem esse nome aqui, vão pesquisar, entendam o que é, tá? Eu não quis me aprofundar muito, porque eu tive medo do espanto, mas eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês levem tudo isso que eu falei para o profissional de vocês, e que ele ampare vocês no que for necessário, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem, tenham gostado, na verdade. E se vocês tiverem alguma dúvida, também eu fico aberta a responder, se eu também souber, fica à disposição, tá bom? Então, gente, tá aberto, certo? O microfone aqui. Quem quiser fazer pergunta, quer que eu leve aí? Não precisa não, dá pra ouvir. Tá. Eu só queria saber a questão do glúten. Por exemplo, eu uso macarrão sem glúten. Certo. Esse também faz mal. Não, você já usa macarrão sem glúten. Ele já tem uma farinha diferenciada, então farinha do arroz. Extremamente saudável. Né? Perfeito. Porque meu filho, ele tem muita dificuldade em comer qualquer coisa. Sim. Então, macarrão é uma das coisas que ele gosta. Tá? Aí, bolo, por exemplo, bolo, eu já tentei fazer bolo de banana. Ele não come. Bolo de farinha de amêndoa, ele não come, porque ele sempre granulado, aí não come. Comprei uma farinha de trigo sem glúten. É uma farinha de arroz, mas o bolo fica duro. É porque assim, a gente pensa que é somente a substituição. É somente tirar o trigo e colocar uma farinha, mas a lixa de farinhas, porque senão fica duro o bolo. Fica bem duro. Então assim, tem que ser um mix de farinhas. Eu posso estar mandando uma receitinha que eu gosto bastante dela, que minha sogra tem sensibilidade ao glúten, e a gente faz a receita e ela ama. E eu vou te dar uma dica. Sabe o que você faz? Tem um bolo que eu amo, eu sou apaixonada. Você pega o arroz cru e faz o bolo, somente com arroz. Cru. Você bota o arroz de molho, você bate no liquidificador e aí você gera uma farinha desse arroz. Então fica uma massa incrível. Eu vou mandar a receita, fica maravilhoso.
Deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão do macarrão, e o meu também é a mesma coisa, né? Eu amo macarrão. E a nutricionista... Só leva o microfone porque a gente tá passando online aqui, aí tá. Daí a nutricionista recomendou que eu substituísse o macarrão comum pelo integral, né? E é o que ele tem comido até hoje, né? Porque eu não posso, assim, eu não conseguia ainda tirar o macarrão, né? E o arroz eu sei que é pior ainda, mais o arroz sem ser o integral, né? Então, assim, essa questão do integral, como é que fica? É muito prejudicial? Eu tenho que substituir de alguma forma por um outro, no caso, fazer essa farinha, com farinha de arroz, alguma outra coisa? Eu quero saber do integral. Certo. Então, sobre a parte integral, nem tudo que a gente compra integral hoje é integral. A gente tem que primeiro entender isso, tá? Então a gente tem que ver de fato o que é que vem escrito. Se a gente compra o alimento, um pão, um bolo integral, você tem que olhar os ingredientes. Os primeiros ingredientes que tem atrás são os que têm maior quantidade no alimento, tá? Então assim, se tem a farinha de trigo com o primeiro ingrediente, você está comendo glúten 100%. Se tiver lá açúcar como primeiro e tem lá dizendo que é saudável, não é saudável, gente. Tem açúcar em primeiro, então imagina a quantidade de açúcar que tem no alimento. Então, assim, existe o macarrão urbano, ele é sem glúten, ele é muito bom, ele tem um custo-benefício bom também. E é barato. É barato, ele é barato. E também dá pra você, tem alguns outros macarrões também feitos de legumes, que eles são até de personagens, tem da turminha da Mônica, enfim, tem várias coisas que vocês podem estar vendo no dia a dia, e eu posso estar mandando também uma listinha com o nome dos produtos para vocês, seria interessante, tá? E assim, só deixar claro para vocês que a gente fez um projeto de lei agora, que é justamente das gôndolas do supermercado. É um projeto que está em tramitação, onde os supermercados vão ter que ter uma gôndola exclusiva para produtos sem glúten. Então vai ficar mais fácil também para vocês quando forem consumir. Mas existem várias opções. Não se limite somente ao produto integral. Existem outras opções, certo? É muito importante, inclusive, o açúcar. O que é que aconteceu assim quando a nutricionista orientou a gente quanto ao açúcar? Às vezes eles botam 0 açúcar, quando a gente pega o produto, primeiro é maltodextrina, que é açúcar. Aí assim, se a gente não estiver ligado, a gente começa a consumir produtos que não vale a pena. Esse é um dos erros, né? Tirou o açúcar, ok, tirou o açúcar, mas não é só o açúcar. Existem vários alimentos que são açúcar, inclusive, como a gente falou, o glúten. O glúten é açúcar. No final das contas, o glúten vira açúcar. Então, se a gente tem que primeiro entender o que é isso, para depois a gente entender o que são os alimentos que também fazem parte desse grupo que a gente não sabe pelo nome. Então, a gente tem que entender outros tipos de alimento. Por exemplo, aqui, o leite. Ok, não tem leite no nome na caixa, mas tem caseína. Caseína é proteína do leite. Tem lactobumina também, é proteína do leite. Então, a gente tem que entender o que é cada alimento e quais são os outros nomes que são dados a eles de forma ali fantasma, que a gente não entende muito. Mais alguma pergunta? Eu queria saber os seus projetos, quais foram os projetos de lei. Mas assim, comparando tanto com a mãe ali, existe o macarrão sem glúten integral. Eu uso macarrão sem glúten para o meu filho, biscoito sem glúten, cookies integral sem glúten, com cacau. Existem algumas opções. Mas aí eu gostaria de saber quais foram os seus projetos. Certo. Como foi citado, existe sim vários produtos, por isso que eu digo que a gente tem que entender o que é cada produto primeiro, para depois de fato a gente estar consumindo, tá? Mas existe a linha da Alverda, que é uma linha maravilhosa, tem produtos sem glúten, tem produtos também sem lactose, sem leite. Então, vocês podem, é um número de produtos que está crescendo a cada dia. A preocupação com a alimentação está cada dia mais alta, está cada dia crescendo mais. E também o número de alérgicos e intolerâncias está crescendo muito a cada dia, tá? Voltando à parte dos meus projetos, o primeiro projeto que eu tenho aqui em João Pessoa
é o da alimentação da escola, onde cada criança, cada indivíduo, ele tem que ter uma alimentação diferencial nutricional balanceada, não é somente substituto. Porque hoje vai ter almoço, vai ter macarrão, um exemplo. Hoje não tem macarrão sem glúten para aquela criança, eu vou dar uma maçã. Não é nutricional. Tem que ter um alimento correto para aquela criança. A gente tem também a semana, esses já são leis que eu vou citar. A gente tem a Semana da Alimentação Consciente, que é em outubro. É uma semana onde a gente mostra a alimentação de uma forma mais consciente, de uma forma geral. O que é mais saudável, o que é mais correto. Porque a gente não come tantas frutas das estações e frutas nossas. Porque a gente olha tanto para frutas que estão fora. Porque a gente não vai mais na feira, né? Então, assim, são coisas que a gente deixa de fazer e deixa de contribuir até mesmo com a nossa cultura. Então, é uma semana bem importante. A gente tem também o Dia de Conscientização sobre Alergia e Intolerâncias Alimentares, que é agora no dia 10 de maio. A gente tem também a parte dos hospitais, que os hospitais, como eu tinha citado, se existe algum alérgico aqui hoje, então se o alérgico vai no hospital, vou dar um exemplo, tá com problema gástrico, chega lá no hospital, e aí a criança é alérgica ao leite, e aí o médico ali disse, não, tem que tomar flora intestinal, tem que fazer uso de antibiótico, enfim. E aí ele vai lá e passa Floradil. Eu vou para casa com meu filho fica pior. O que aconteceu? Floradil tem lactose. Então, é uma informação que deve ser dada pelos profissionais. Os profissionais têm que entender cada restrição e passar o medicamento ou ofertar o medicamento correto. Então, é uma lei e também, eu digo a vocês, exijam, é lei. Não é uma brincadeira, é uma lei municipal onde os médicos têm sim que entender. Mas não entende. Eu concordo, tem muito médico que não entende. Mas é tão simples pegar um celular e fazer uma pesquisa. Olha os ingredientes. Uma criança, um adolescente, como você sabe que tem a tendência a ter diabetes, chega lá e tem um medicamento que tem açúcar. Não pode, gente. Está botando em risco a vida daquela criança, a saúde daquela criança. Então é uma lei também nossa. E os projetos são esses. O primeiro da gôndola, do supermercado. Me ajuda, amiga. A pulseira de identificação dos hospitais. Então, quando você chega no hospital, se tiver alguma alergia, celíaco, o hospital tem que disponibilizar uma identificação correta para vocês. Até mesmo, acho interessante, vocês também, a gente tentar colocar uma emenda aí para ver se consegue, de alguma forma, em algo vocês precisam também de identificação, até mesmo para que os médicos entendam como tratar lá dentro, né? De uma forma nutricional, de uma forma de atenção diferenciada, eu acho importante. Aulas, pracinhas, parques. Sim, parques de diversões. Então, assim, por que a gente se conscientizou na pandemia de que só podia comer na praça de alimentação e hoje a gente quer levar o nosso filho para comer dentro da praça de alimentação? Dentro do parquinho. O parquinho é para brincar, não é para comer. Para comer na praça de alimentação. Então, a gente está ali colocando vidas de crianças em jogo. Porque se uma criança, meu filho, por exemplo, está ali no parquinho de diversão e cair algum iogurte, alguma coisa, meu filho tocar, ele pode ter início na flaxia. Então não há besteira. Então é somente cada ponto no seu lugar. É isso que a gente quer mostrar. As cantinas de hospitais também tem que ter alimentação diferenciada. Então, assim, às vezes a gente vai para um hospital, vai fazer consulta, vai fazer alguma coisa, chega lá, no hospital não tem nada para comer. Nada. Você não tem como ir voltar em casa para o teu filho comer um alimento que ele tem que comer, que seja restrito de algumas substâncias, para voltar para lá. Não. A cantina tem que ter alimentação de acordo com a necessidade. E o último projeto é dos profissionais. Os profissionais terapeutas, terapeuta ocupacional, fono, eles atendem o médico lá. Aí vem minha mãe que tem o filho que tem dificuldade na alimentação. As crianças que têm dificuldade na alimentação, elas têm um transtorno alimentar. É chamado de transtorno, TARI.
Esse transtorno, infelizmente, acarreta numa dificuldade nutricional da criança, acarretando até mesmo uma desnutrição, por conta que ele não se alimenta da maneira correta. Então, por que as crianças são atendidas no método ABA somente se tiver um laudo falando que é autista? O método ABA é o método mais usado em terapias alimentares. Então, a gente não limita nossos filhos a ficarem mais tempo em terapias por conta que a gente não é abraçado por uma terapia correta para ele. Então, esse projeto aqui, eu quero deixar ele municipal, mas eu vou aonde for para deixar ele federal também, porque a necessidade de todos, como vocês estão falando, vocês não são capazes de alimentar e o filho de vocês tem dificuldade na alimentação. Então, se a gente não tratar hoje, até aconselho a já procurar ajuda, porque se não tratar hoje, a tendência é piorar. Meu filho teve fobia alimentar de não querer ver ninguém comendo. Ele, quando via alguém comendo, ele queria vomitar. Então, é extremamente difícil. É difícil. E, infelizmente, vai agravando conforme o tempo. Então, é por isso que é interessante vocês entenderem cada caso e procurar ajuda quando for necessário. São esses os avisos. Não, esses são projetos. Sobre inflamação no fígado, tem algum alimento que possa auxiliar nessa desinflamação? Então, a inflamação do fígado é uma inflamação bem complicada. Eu digo sempre que o fígado é um dos problemas que às vezes vem tão silencioso, vem tão assim, difícil de ser entendido, e às vezes a gente não entende quando está num auge muito grande. Não é como uma dor de cabeça, não é como uma dor no estômago que a gente sente de fato assim que acontece. Não, ele vem muito minucioso. Eu acho bem interessante, como eu falei, cada alimento tem o seu poder. Então, se eu te disser hoje que há alimentos que podem ajudar, eu posso até te dizer, mas aí talvez não seja interessante para o caso do seu filho ou da sua filha. É interessante a procura de um gastro e também de um nutrólogo nessa parte, porque vai te dar orientação conforme o grau que está. Porque assim, o processo inflamatório do fígado, como eu te disse, vem do leve a grave muito rápido. Muito rápido. Mas assim, o que a gente pode evitar é comendo saudável. Principalmente isso. Tirando, de fato, prejudicam e deixando saudáveis que a gente consegue amenizar a situação. Mas procura um nutrólogo. Eu acho de extrema importância. Certo? Boa noite. Eu queria informação, a questão da alimentação seletiva para as comunidades de crianças de escolas públicas, né? Isso aí tem algum projeto que garanta essa alimentação? Porque já que você falou em tão sério esse caso aí, né? Eu fico logo pensando, é muito fácil a gente ter condições, né, de comprar esses alimentos. E na escola pública tem algum projeto em vista para isso? Tem. É justamente esse projeto já é lei aqui em João Pessoa, é de autoria nossa. Essa lei abraça de fato as escolas municipais e a gente não deixou também de abraçar as escolas particulares, porque a gente sabe que pessoas que hoje em dia, eu não vou mentir, eu coloquei meu filho em escola particular, digamos, para ter um controle maior, né? Mas e a criança que não tem a condição de colocar? Então a gente tem que colocar dos dois lados, pontuar dos dois lados. E assim, eu ando muito em comunidade, eu amo estar dentro da comunidade, porque de fato a gente vê onde os problemas estão mais fortes, onde a gente de fato consegue chegar lá e dizer assim, a gente vai modificar esse problema. Então tem sim essa lei. Pega só um número aí, amiga, para ela anotar. Eu quero. Tá? Vamos abrir para a última pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta? Você tem uma pergunta? Eu vou te dizer o número da lei e você anota, tá? Porque eu acho de extrema importância vocês saberem qual a lei que ampara a alimentação dos filhos de vocês nas escolas. Divulgar, pessoal. Divulgar. Tem que ser divulgado, né? Porque eu conheço e não realmente
que estou surpresa, porque na verdade não é o que eu vejo. Mas é o que eu digo, ó, tem que ter um laudo nutricional comprovando a necessidade e levando para a nutrição da escola, tá? Então, assim, não é somente dizer meu filho é alérgico, meu filho é seletivo, tem que ter um laudo comprovando tudo, né? E é muito fácil. Se vocês não, eu até boto à disposição também, se alguém precisar de laudo, a gente consegue, tá? De uma maneira muito rápida. A gente tem nutricionistas que apoiam o nosso projeto, mas você tem que entender que é um direito. É um direito municipal de João Pessoa. Ela está em creche, realmente veio uma alimentação diferenciada para ela. Porque ela pediu, a diretora pediu o laudo, eu pedi o laudo, né, com a nutricionista, dizendo que ela não podia comer feijão com glúten, né? Enfim. Então ela fez realmente uma lista. Aqui, ó, arrepiada eu tô. E veio pra ela e ela come. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. As mães têm que cobrar, não adianta colocar, tem que cobrar. As pessoas que não têm conhecimento. Isso. Justamente isso. Então por isso que eu estou perguntando. A gente está trabalhando agora. Eu acompanho muito as comunidades carentes, escuto muito e participo, e eu estranho, por isso que eu fiz a pergunta, porque não é na prática, ela dá parabéns. Ela é formada, educadora, né? Uma cuidadora, ela Meu filho isso aí eu sei, cuidadora eu sei. E a questão do alimento, então, olha, ela não come feijão, dá uma diarreia, né? Não sei o quê. Ela disse, então pega um laudo, pega um laudo e vem pra ela. Aí a cuidadora que fica com ela manda foto, eu disse, porque é a vida dela. E assim, o papel do cidadão hoje é fiscalizar, tá? Então, assim, se vocês verem também uma escola que não está cumprindo, também manda pra gente, a gente tem contato com a secretária de educação daqui e ela está à disposição para qualquer eventualidade. A gente lançou no último sábado agora a nossa cartilha de conscientização sobre a alergia alimentar para as escolas, e nelas a gente está trabalhando justamente a alimentação. Então, que são leis já aqui em João Pessoa. Então a gente começou hoje foi o nosso primeiro dia em escola, então a gente vai começar a dar uma geral em todas as escolas municipais, primeiramente, e a gente vai também convidar as escolas particulares. Tá bom? Muito obrigada. Tu já disse o número também? Vou te dizer agora. Então, é o 13.929/2020. Isso é para qualquer restrição alimentar. E agora, pessoal, agradeço a todos vocês. Muito obrigada, palestrante. Nós temos que finalizar o depoimento. Vai ser o encerramento aqui agora. Só levar o Eu sou Natália, tenho um filho, Pedro Henrique, com síndrome de Down, e por muito tempo ele é questionado autismo também. E ele fez, quando pequeno, vários exames para ver se tinha doença celíaca, pela dificuldade de cognição, pela dificuldade, pela agitação motora, enfim, um monte de coisinhas assim que levavam a questionamentos vários, né? Depois que eu modifiquei a alimentação dele, tirei glúten, tirei leite, tirei açúcar, isso no dia a dia em casa, né? Porque ele é um apaixonado por coxinha, então não tem muito o que fazer, só tomar o glúten. Coxinha de batata doce é maravilhosa. Mas muitas vezes a gente... Enfim, ele é outra pessoa hoje. Ele é uma pessoa tranquila. A cognição abriu espantosamente. Só quem sabe Meu filho, com pouco tempo de, digamos assim, de mudança alimentar, que desinflamou com certeza tudo nele, né? Ele está lendo e escrevendo hoje frases, entendeu? Ele tem dificuldade de fala. Além, lógico, dos suplementos que foram muito importantes, mas para mim foi fundamental essa mudança alimentar nele. Então é extremamente importante. Ela mexe com todo o organismo mesmo e dificulta um monte de coisa. Então, para mim, o desenvolvimento tardio do meu filho, em vários aspectos, teve a justificativa pela alimentação dele.
E assim, como vocês estão vendo, é uma prova viva. Eu também não estou falando agora eu estou falando com um pouco de mais de coerência, né? Tem uma prova viva aqui, mas vão atrás, ajudem seus filhos. O que vocês puderem fazer por ele, façam. É um legado que a gente deixa. Eu sempre digo que o projeto de ajudar um filho é um legado que a gente deixa. É o que a gente faz hoje por ele, que ele leva para o amanhã. Então, façam hoje enquanto podem. Previnam para que não gastem futuramente com medicamentos que prejudicam cada vez mais o organismo dele. E como você falou, ter a suplementação correta. Eu não quis entrar em detalhes de suplementação porque eu acho que cabe mais um profissional está falando, mas a parte do zinco é extremamente importante e a gente está colocando no dia a dia da criança com a síndrome de Down. Então, assim, tem muitos pontos que vocês devem, de fato, entender. Ana entende perfeitamente da parte da suplementação. Então, vocês têm que ter um profissional que entenda. Não é somente um profissional, por exemplo, um gastro. Tem que ser um gastro que entenda. Não é somente um alérgico que entenda. Para que vocês deem andamento, deem continuidade, de fato, ao dia a dia e dê uma qualidade de vida 100% ao filho de vocês. E o resto a gente vai lidando com o dia a dia. Os pais também, já disse que o papel é extremamente importante. E eu estou muito feliz, muito grata. Espero de fato ter contribuído para a noite de vocês. Vocês levem um pouquinho, pelo menos, de dúvidas para a casa de vocês. Eu gosto muito de deixar dúvidas, porque se a gente deixar tudo de mão beijada, o que acontece? Não vai fazer mais nada em casa. Então isso aqui é um dever de casa. Vocês vão estudar cada ponto desse. Tá certo? Muito obrigada, gente.